Hoje o assunto que trazemos aos senhores é um assunto polêmico. Porém, muitas das vezes, esse assunto pode ser dito como um pouquinho de falta de olhar para aquelas coisas que são determinadas pelo governo. Foi falado aqui em Santarém que os jornais paraenses notificaram, a imprensa como um todo, sobre as verbas que são destinadas ao esporte e lazer projetadas para cada ano. E veio à tona, para espanto de muita gente da imprensa, que o Campeonato Paraense de Futebol deste ano, o governo determinou, através da CIEL, que é a Secretaria de Esporte e Lazer, em Belém do Pará, a soma de 10 milhões de reais. E aí eu acho que houve um comentário que não se coadunou. Quer dizer, não é o dinheiro que é gasto. E aí houve uma fala assim, da maioria da imprensa, inclusive aqui de Santarém, de todo o estado. Muita gente, muitos repórteres, muitos comentaristas levantaram a questão, puxa, mas 10 milhões de reais para o Campeonato Paraense? Meus amigos, a questão é a seguinte: todo ano, se for em Santarém, a Câmara de Vereadores discute que é aquilo que eles chamam o Plano Anual de Governo. Então, cada secretaria se faz presente, juntamente com os políticos, e vão decidir quanto cabe a cada secretaria, de acordo com os repasses de verbas que são feitos pelo governo estadual, aqui em Santarém, pelo governo federal e pelo próprio município, por exemplo, o IPTU. Então, eu tenho um montante de tanto, o que vamos planejar para fazer? Aí, tanto para a saúde, tanto para a educação, tanto para o transporte, tanto para a cultura e tanto para o esporte e lazer. Então, o governo do estado, através da CIEL, planejou com a sua secretaria um montante aproximadamente de 15 ou 16 milhões. Ou seja, 10 para o campeonato paraense, 2 ou 3 para os campeonatos do interior, porque tem Copa Oeste do Pará, tem a Copa do Salgado, tem a Copa do Minério, que é lá em Marabá, que é feita em Paraupebas. Então, a federação, ela recebe uma parte desse montante. A verba é maior, entre 15 e 16 milhões, mas cada setor recebe através da CIEL, que é quem recebe o montante do dinheiro. Aqui em Santarém, bom, isso foi lá em Belém, mas quem estava ao par disso? A Assembleia. A Assembleia discute o montante da verba do Estado. Aliás, que o Estado do Pará é um dos poucos que está se mantendo com a sua prestação de contas tranquilo. Tem pago os funcionários em dia, porque tem gente aí que não recebeu ainda nem dezembro em outros estados. Pois bem, então a polêmica está aqui. Não é porque tem 10 milhões para o campeonato paraense de futebol, não. É porque foi projetada e aprovada, essa verba foi garantida. E todo ano é feito assim. Porque, por exemplo, não foi tirado da saúde. Porque chegaram a comentar assim, pô, o dinheiro que falta para a saúde podia ser... Como se o esporte fosse um... Sabe, eu fico às vezes pensando nas cabeças. Eu já ouvi tanta gente boa, né? Tanto filósofo, tanto pedagogo, tanta gente, psicólogos, que falam, a situação do Brasil está porque esqueceram. Não tem lazer, acabaram com os campos de futebol, não tem onde recrear. Como o jovem não tem para onde ir, ele vai para onde? Vai para maconha, vai não sei para onde, vai para bandidagem. Sim, meu amigo. Aí de repente vem uma fala dessa, é de espantar. Eu acho que é pouco 10 milhões. Sabe por quê? Porque isso é projetado. O Campeonato Paraense, ele tem traslado, e esse ano teve economia. Porque só o Santarém, só de Santarém, só o São Raimundo. Porque já teve campeonatos que teve o São Francisco, o São Raimundo e o Tapajós. Agora você põe isso, traslado de avião, lá em Belém, translados de empresas de ônibus para levar as equipes
hotel. Sabe, tem uma série de despesas que tem para um campeonato. Então eu não acho justo dizer, por exemplo, vou deixar Belém, que eu já justifiquei. Eu acho que isso aí é uma verba projetada e que está sendo gasta porque foi projetada. Ponto final. E para Santarém? Santarém, eu quero inclusive trazer as histórias dos dois estádios, para você ver como são as coisas, porque aqui em Santarém, o que é que houve? Desde quando, meu Deus, eu estou aqui vivo falando desde Edinaldo Barbosa dos Santos, talvez até antes. Na época da Revolução, onde é que se jogava? Se jogava no estádio Tapajós Caetano Correia, esse era o nome original do estádio, que com a morte e com o assassinato, é melhor dizer, do prefeito naquela época, Edinaldo Barbosa, dentro da prefeitura, se deu o nome de... tirou-se o nome de Aderbal e colocou o nome de Edinaldo. Ficou Edinaldo Barbosa, que veio até mudar para o Colosso do Tapajós, ou para o estádio Jader Barbalho, que isso é outra polêmica. Pois bem, então, o que foi feito de lá para cá? Só o Colosso do Tapajós. Mas eu pergunto aqui, sabe, as coisas vão sendo discutidas. Eu pergunto aos senhores, de quem é o estádio? De Santarém? Do município? Não. O município é gerente, minha gente. O dono do estádio, do Colosso do Tapajós, é o Estado. Correto? O município, o que é que fez? O município tem um campo aqui na Seminfra, depois que a administração passada da Maria do Carmo conseguiu que aquela área que era de bandidagem ali no aeroporto, aqui, que era o campo da aeronáutica, que se chama Aeroporto Velho, pista, aquilo ali, onde está hoje o bosque da cidade, ali no centro, né, aquela área bonita, aquilo ali era delegado à aeronáutica, que foi, depois de muita briga, passou para o município. O que é que nós temos lá? O campo que chamam da Seminfra, que tem um campo lá quase na beira da rua, e um que tem dentro. E mais nada. Santarém não tem um pequeno, nem pequetito, nemzinho estádio que diga assim, esse é do município. Não. É por isso que às vezes tem esses entreveros. Porque nós vivemos, comemos e bebemos numa casa que não é nossa. E de lá para cá, do Edinaldo Barbosa, até hoje, não sei se vai mudar um dia, nenhum prefeito delegou através de quê? Agora que eu quero chegar aqui a história. Nunca foi feito no planejamento. Por quê? Se tentou criar uma secretaria de esporte e lazer, mas não deu certo. Ela era uma coordenação. Era a Rita Pelouso. Quando veio para o Alexandre, ele tentou fazer uma secretaria, não deu certo. E aí, hoje, o governo atual do Nélio voltou para onde? Voltou para a coordenação, que é o seu José Lira, o coordenador. Mas não tem verba. Aí que eu acho errado. A verba é de quem? A verba é da educação, porque está ligado à CEMED. Quem manda é o secretário. É quem dá a migalha. Quando deveria, já o tamanho de Santarém, há muito tempo tem uma secretaria realmente de esporte, como tem a da cultura, como tem a da saúde, não é verdade? Aí por isso se falava, vai tirar o dinheiro, mas o Estado não tirou o dinheiro da saúde. O Estado, lá em Belém, fez uma programação, foi feita dentro do orçamento, e aí aconteceu os 10 milhões para o campeonato oficial. Aqui não. Aqui tem que receber, volto a dizer, a migalha que a Secretaria de Educação dá para o esporte de Santarém, porque não tem uma secretaria criada. Teve, mas não deu certo, tiraram. Então, eu sempre preciso que a gente diga a verdade. E quero dizer uma coisa, a polêmica do nome, o estádio Colosso do Tapajós era Jader Fontenelle de Barbalho, até hoje em Belém ainda está isso, porque o dono do estádio é o Estado do Pará, compreendeu? Então, esse estádio foi criado ali em 1987. Eu tenho isso escrito aqui, eu trouxe até escrito. Então, esse estádio ele foi criado, né, o estádio, primeiro o Estádio Olímpico do Pará, o Lacide Nunes, ele foi criado no dia 4 de março de 1978. 1978. E o nosso estádio, ele foi criado pelo então governador Jader Barbalho, que teve muita influência na época de desportista de Santarém. Ele foi inaugurado no dia 11 de março de 1987.
Então, 9 anos depois de ser criado o estádio que teve o nome de Elaci Nunes e que depois passou para o nome de um jornalista paraense. Foi mudado também o nome, como foi, hoje se conhece como o estádio Colosso do Tapajós, que é tipo assim, como se fosse um apelido, e lá em Belém o estádio é Edgar Proença, jornalista Edgar Proença. Pois bem, gente, então essa foi a história desta sexta-feira, porque era importante que se fizesse esse esclarecimento quanto a dinheiro, quanto 10 milhões, pô, é muito dinheiro, não é não. Foi projetado, está certo ser gasto pelo Campeonato Paraense de Futebol. Só para terminar, quero terminar abrindo o olho do São Raimundo. Muito bem, porque o São Raimundo tem hora que anda de olho fechado. Aliás, no esporte santareno, nos clubes paraenses que participam do Campeonato São Francisco e Tapajós, a mesma coisa. O jogo do Paysandu, agora passado, que ganhou para o Pebra de 1-0, quando eu falo as coisas, o pessoal se admira. Foi um árbitro, né, amigo da federação. O bololô que deu, expulsou o negro para poder o Paysandu se dar bem. Então, São Raimundo joga lá em Bragança, depois já quarta-feira contra o Paysandu. Abra do olho, procure saber quem são os amigos, né, da federação que vão apitar esse jogo. Aí tem o Ângelo do Couto, muito cuidado com o Joelson Nazareno. Tem um pessoal que aparece aí que eu acho que eles não vão tornar a repetir o juiz Fifo, Deus, né? Vai ser muita cara de pau. Mas é preciso ter cuidado.